Boa noite, irmãos. Graças e paz. Bom com vocês? Bom, prazer enorme mais uma vez estar aqui. Eu vou dividir a fala em dois momentos. Vou falar alguma coisa que tem estado no meu coração. Confesso que eu não tenho algo bem elaborado, teologicamente preparado. Não, eu vou falar o que está dentro aqui do meu coração para vocês, tá bom? Vou falar alguma coisa da vivência no corpo. Vou falar alguma coisa da vivência com Deus também, tá certo? Mas tem a ver com aquilo que vocês têm trabalhado, aquilo que vocês têm ouvido, tá bom? E eu tenho certeza que de alguma forma vai ser bênção para a sua vida. Vocês estão trabalhando acerca disso daí, né? Desse tema, a fé, nossa maior decisão. E eu queria falar, eu sei que alguns já sabem disso, mas 13, 14, 15, 16, 17, 14 anos. Há 14 anos atrás, aqui nessa igreja, eu ouvi a respeito do Vietnã, através do pastor Cláudio Ananias. E o pastor Cláudio Ananias, ele estava falando sobre a Indonésia, Bangladesh, Filipinas. E eu estava sentado mais ou menos ali. E aí ele mostrou uma foto do Vietnã, de um povo específico, do norte do Vietnã. E aí ele disse: ore por esse povo. Esse povo é um povo muito dócil. É um povo que, se o cristianismo não chegar ali, se alguém não for para pregar, muito provavelmente o islamismo vai chegar ali primeiro. E ele falou isso, demorou menos de um minuto, essa fala, e foi o suficiente para incendiar o meu coração. Naquela época eu estava no último ano, segundo ano do seminário, né? E aí, depois disso, eu entrei num estado assim de perturbação profunda. Eu falei: e agora? Meu Deus, eu preciso ir, eu vou. E aí vem a famosa camiseta, que eu não tirava, escrita eu vou. Mandei fazer a camiseta com a bandeira do Vietnã, e para cima e para baixo estava eu com aquela camiseta escrita eu vou. Conversei com o pastor Cláudio Ananias, ele me incentivou. Mas teve uma outra pessoa que eu preciso falar também. É uma pena que ele não está aqui essa noite, mas ele sabe disso. O pastor Bertil. O pastor Bertil, ele foi o primeiro que sentou comigo embaixo de um pé de árvore que tem ali na entrada, pelo menos tinha, não sei se meteram o machado, na entrada do seminário. Tinha um pinheiro ali, e nós sentamos num banco de concreto, e eu falei: pastor, semana passada eu ouvi aquela mensagem, o pastor Cláudio Ananias falou do Vietnã, e eu quero ir. Todos os meus colegas vieram para o seminário, eles já têm uma ideia do que vão fazer depois de se formar. Eu sou o único que estou mais perdido que um cachorro quando cai do caminhão de mudança. Não sei para onde ir. Isso vai ser ruim para traduzir, hein? Aí eu fui fundo, desculpa. E eu sou o único pastor que não sei, mas agora eu sei. Eu quero ir para o Vietnã. Olha, e todos os irmãos sabem, né? Ele tem as suas responsabilidades. É um homem que poderia, de repente, falar: tá bom, vamos orar. Ele gastou tempo ali comigo. Ele acreditou. Ele teve fé naquilo que foi criado dentro de mim, que também foi fé. A gente imagina que a fé é só um tipo de ação, sentimento, atuação, mas é muito mais abrangente e complexo do que você possa imaginar. A fé, ela surge por você ouvir alguma coisa. E eu ouvi a respeito de alguma coisa que eu não conhecia e nunca tinha visto nem vivenciado. Eu nunca tinha viajado para fora do Brasil, nem trazer muamba do Paraguai eu tinha ido. E aí já estava falando de ir para a Ásia. E alguém fala de um país que eu nunca vi, só tinha visto no filme do Rambo, né? E do Braddock. E aí só imaginava que fosse guerra, aquela coisa toda.
E aí tem esse desejo. Compartilhando com ele, ele falou: não, tá certo, vai. E você já pensou como que você pode ir para lá? Que profissão? Já pensou? Porque você sabe que lá é um país que os cristãos sofrem perseguição, não é um país aberto ao evangelho. Você tem alguma coisa em mente? Eu falei: olha, eu estava conversando com o pastor Cláudio e ele disse que a área da saúde seria uma área boa. Ele falou: então tá bom, você vai fazer o quê? Vai fazer medicina, enfermagem, fisioterapia? Eu falei: estou pensando em enfermagem. Ele falou: tá bom, então por que você não planeja em montar uma clínica lá no Vietnã? E aí a gente começou a fazer o primeiro design desse projeto para o Vietnã. Então, assim, eu sou muito grato porque o pastor Bértio, eu tenho orgulho de dizer, ele é o meu mentor, e aonde ele vai, ele faz propaganda. Foi o primeiro brasileiro, sueco também, né, que foi lá visitar a gente no campo. No segundo ano, ele foi lá, pisou lá. Gente, eu sou muito grato por essa igreja, porque eu fui para o seminário, e eu vou dizer uma coisa para vocês: eu não desprezo o ensino teológico, tá bom? Eu acho que ele é fundamental, importante para a vida daquele que aspira ao ministério. Mas a minha experiência com o seminário, ela se tornou marcante, porque para mim o seminário teológico representou o meu chamado e o chamado da minha esposa para o Vietnã. Isso marcou a vida da gente. Foi pontual, então eu dou graças a Deus porque essa igreja aqui sempre foi bênção para mim, e eu fico feliz em estar aqui. Essa é uma palavra introdutória, tá bom? Vamos conversar um pouquinho a respeito de fé. Fé, uma decisão, né? Uma decisão. Muita coisa se pensa, muita coisa se fala a respeito da fé, e eu não sei se você tem tanta certeza ou se você tem clareza acerca da sua própria fé. Às vezes no meio do caminho dá uma embolada, e aí às vezes você não sabe se fica, se vai, às vezes dá uma confundida. E isso por quê? Porque nós somos seres humanos, e por ser humano, aquilo que é humano às vezes luta contra aquilo que é espiritual. Aquilo que é espiritual está pronto para receber tudo que é de Deus. Aquilo que é humano luta contra aquilo que é espiritual. E é aí que surgem os conflitos, não é? E algumas dúvidas se levantam ao longo da caminhada, e algumas certezas que antes eram certezas e convicções, às vezes fica até um pouco balançada, não tem mais a mesma firmeza de antes. E o diagnóstico disso é simples, é fácil. Você começa a perguntar para os irmãos, alguns vão ser francos, outros vão falar só para ficar bonitinho, né? Só para parecer bonitinho. Mas se você perguntar para eles, por exemplo, a respeito do céu, será que todos nós temos a mesma convicção a respeito do céu como nós tínhamos antes, quando nós viemos para Cristo? A volta de Jesus, será que ela é tão forte em nós, a convicção da volta de Jesus, como foi um dia? Ou será que a gente já acostumou a vida cristã e a gente fala assim: puxa vida, na época dos apóstolos falavam que Jesus ia voltar e não voltou? Na Idade Média falava e não voltou? Até agora não voltou, então acho que não volta até eu morrer. E isso vai passando, parece que a gente perde aquilo que era uma convicção que era inabalável. E por que isso acontece? Por que aquilo que era convicção eram bases que não se estremeciam, não mexiam? Porque parece que isso de alguma forma vem mudando. E olha, eu não estou falando bobagem não. Faça você uma autoanálise. Veja quantas vezes essa semana que passou você pensou na volta de Cristo. E quantas vezes você pensou no céu. E quantas vezes você pensou em relação à vida profissional e tudo quanto é outra coisa. Fala-se de reino de Deus, mas pensa-se no reino de Deus no âmbito e no contexto de igreja. Mas o reino de Deus é contexto e âmbito de igreja aqui? Ou será que existe o reino de Deus em nós, através de nós, para apontarmos para a volta de Jesus e para o céu?
Do contrário, não existe razão da nossa fé. A razão da nossa fé não é para termos uma vida de paraíso, num paraíso aqui na terra. A razão da nossa fé é porque de lá nós viemos e para lá nós voltaremos. Nós aspiramos o céu. Eu não sei você, meu querido, mas a minha fé é baseada naquele que é o autor e consumador dela, Jesus Cristo. E eu vou para um alvo, eu tenho um rumo para ir. E o meu rumo é céu. Eu espero que o seu seja o mesmo. Agora, o que te faz esquecer por um momento da convicção daquilo que é e deve ser a sua maior decisão? Você pode escolher a cor do sapato que você quiser, a cor do seu cabelo. Meu Deus do céu. Espero que ela não ouça. Vai, sai mesmo, vai. Opa, não, ela não saiu. Mas teve uma época que eu achei que tinha um camaleão em casa. Que cada semana o cabelo estava de uma cor. Uma vez foi um vermelhão. Gente, quase que eu cantei a música lá da Fafá de Belém lá. Vermelhou. E isso também vai ficar ruim para traduzir, meu. Outra vez é loiro, preto, né? Você pode mudar, muda a cor do cabelo, muda a cor da roupa. Hoje calça, saia, não sei. Você pode mudar o carro, você muda. Mas não dá para mudar aquilo que define a sua eternidade. Não pode ser trocado. Hoje o mundo e o Brasil especificamente, eu tenho falado isso ontem, falei hoje de manhã, tem sido difícil para os cristãos no Brasil falar a respeito de algumas coisas. Qualquer discussão que você comece, qualquer tema que você começa, fica uma coisa complicada, tudo muito polarizado, é difícil. Existe o discurso do politicamente correto, você tem que tomar cuidado. Às vezes você vai e cutuca a ferida de alguém, e aí se você começa alguma conversa, você não sabe como aquilo vai voltar para você, e se voltar para você, muito provavelmente, você não sabe como reagir. Correndo, né? É difícil. Hoje, parece que sempre foi, mas parece que hoje está um pouco pior. Dizer que é cristão, tentar se colocar defendendo uns princípios de Deus, ou nem defendendo, porque a gente não precisa defender, né, os princípios de Deus, mas viver por esses princípios. Parece que viver esses princípios bíblicos e os princípios de Deus já é uma coisa que ofende por demais aqueles que não têm essa decisão, a mesma decisão. Falando do céu, no dia 16 de outubro desse ano, o Jornal Nacional noticiou que os cientistas, através de equipamentos ultrassensíveis e modernos, em diferentes lugares do mundo, conseguiram medir uma explosão de estrelas de nêutron que aconteceram há milhões de anos atrás. Falaram que uma colher de chá dessa estrela, a massa dela é tão densa que pesa milhões de vezes o peso da Terra. Isso aí eles falaram, vocês podem dar um Google lá, YouTube, matéria do Jornal Nacional do dia 16 de outubro desse ano. E aí disseram que quando acontece esse encontro de estrelas de nêutron, e essa explosão gera os metais mais nobres da tabela periódica. Quando isso ocorre, é assim que são formados os metais mais nobres da tabela periódica. E aí o jornalista dizia que nessa explosão foi criada uma quantidade de ouro tão grande, 200 vezes mais pesada do que a Terra. O volume maior do que a Terra. Tá bom, e aí eu pergunto para você uma coisa. Quando eu era pequenininho, falavam assim na escola dominical, e eu olhava, e acreditava, porque a fé de uma criança, ela é cega. E Jesus fala, quem não for como uma criança, porque a criança acredita, se ela está num lugar alto, o pai fala, pula, ela pula, ela acredita, ela confia.
E eu acreditava quando a professora falava: olha, no céu você vai andar em ruas de ouro. E aí tem uns sabichões, né, que falam assim: não é ouro. Lá não vai ter ouro. A Bíblia está falando ouro para exemplificar que é uma coisa bem valiosa. Quem falou? Quem falou? A Bíblia está falando ouro. E quem é você para falar que não é ouro? Devo eu acreditar em você que está falando que é só uma coisa para representar? Ou na Bíblia? Ou naquela fé que quando pequeno eu tive a decisão de acreditar e de tê-la no meu coração? Lá está dizendo que é rua de ouro. E aí tem gente que fica filosofando dentro da igreja e quer prova, empirismo e tanta outra coisa. Não, vamos ver o que esse fala, vamos ver o que o comentário aqui fala. E tá ruim aí para traduzir, hein? E daí, tanta prova que querem, tanta prova que querem. E aí o cientista chega um momento que fala assim: olha, tem ouro lá em cima. E para que tem ouro lá em cima? Para quê? É para o ZT fazer alguma coisa lá? Um disco voador de ouro? Não. É porque existe uma promessa. Que a cidade, ela tem limites. Ela é quadrangular. Os muros, os portões são feitos de pedras preciosas. As suas são de ouro. E a cidade é medida com a medida de um homem, medida humana. Sabe por quê? A cidade celestial, ela não é infinita, não. Vai ter povos de tribos, línguas e nações do mundo inteiro, de todos os tempos, mas ela não é infinita, não. Ela tem começo, ela tem meio e ela tem fim. Sabe por quê? Porque ela é pequena. Porque serão poucos os que ali morarão. E é a sua decisão de fé que vai garantir a sua entrada lá. Não é oba-oba, não. Não é feira livre. Lavados e remidos no sangue do Cordeiro. Aqueles que têm o livro, o nome no livro, que foram achados no livro, esses morarão lá. Irmãos da época de Noé, da época de Abraão, da época de Davi, de Jesus. Gente que foi cerrado ao meio, que foi entregue aos leões. Pessoas que foram esfoladas vivas. Pessoas que morreram na guerra do Vietnã. Missionários que morreram lá pela tortura do exército comunista. Vão estar lá, naquele lugar. Mas eu tenho uma triste notícia para falar para vocês. E não me odeie por isso. É com amor e tristeza que eu falo que poucos daqui vão subir. E se você tem dúvida, primeiro você olha a Bíblia e depois você olha a tua vida. Porque a decisão de fé, ela é feita todos os dias. Jesus diz: aquele que quer vir após mim, negue-se a si mesmo, todo dia, diariamente, tome a sua cruz, negue-se a si mesmo, siga-me. Eu dizia hoje de manhã, que a cruz não é karma. Cruz não significa karma. Cruz não é castigo. Cruz não é uma coisa que você olha para aquele problema que você tem em casa, pessoa que você chama de problema, aquele marido, aquela mulher, aquele filho, não sei. Olha o marido que chega trêbado dentro de casa, trançando as pernas e fala assim: eita, tá de novo, hein? Esse aí é minha cruz, irmão. Cruz não é isso, não. Não é cruz. A tua cruz, ela foi projetada na eternidade. Ela tem as suas medidas. Ela é só sua, sob medida, feita para você. Você não tem como transferir a cruz para o outro. Sabe o que a cruz representa? A cruz é o teu instrumento de morte. É onde você crucifica suas convicções, suas ideias, suas paixões.
o seu eu. E quando? Todos os dias. Ah, mas eu aceitei Jesus, já sou batizado, tomo ceia. Então está anulando o que Jesus falou? Todos os dias, porfiai por entrar pela porta estreita. Todos os dias, são todos os dias, meus queridos. Eu falo assim, não, mas essa cruz está pesada demais. E aí eu usei esse exemplo, eu falei, olha aqui, imagina, sabe o que representa esse crucificar todo dia? E sabe o que representa essa cruz, ela ser sob medida? Existem coisas no meu caráter que eu preciso trabalhar e que ainda não foram resolvidas. Precisa ser todo dia crucificado isso. E aí aquilo que é problema em mim, já não é de repente problema para o pastor Léo. Já é resolvido. Não tem como trocar com ele, porque aquilo que é problema para mim, para ele já não é mais. Então, a minha cruz, que representa aquilo que é tudo o que eu tenho de ideologia, de razão, de sentimentos, de tudo. Para ele não vai servir, porque muito provavelmente ele já resolveu. E os problemas dele também não vai servir para mim. Tudo aquilo que precisa morrer para nascer o novo, não serve. É por isso que ela é personal, é por isso que tem que ser todo dia tomar essa cruz, seguir o mestre. E dizer não para se negar. E é difícil, hein? E eu falei hoje também sobre os mandamentos. Eu falei que aquele que ama a Deus, ele ama também os mandamentos do Senhor. E nessa decisão de fé, meus queridos, nós somos seletivos. Eu sei que vai ter gente que não vai responder, você não precisa, tá bom? Só se você quiser brincar agora comigo, a gente vai brincar. Quem não quiser, quem não aguentar, for café com leite, a gente vai deixar para lá, tá bom? Mas vamos falar uma coisa aí, vamos ver. Quem ama a Bíblia? Um levantou a mão, aleluia. Eu e a irmã, eu sei que subiremos, hein? Brincadeira. Quem ama a Bíblia? Amém. Você não tem que provar nada para mim não, meu irmão. Eu só estou fazendo uma brincadeira aqui, tá bom? Tá bom? Vamos ser legal. Finge pelo menos que você é legal. Tá? Então assim, nós amamos a Bíblia. Amém. Quem gosta mais do Novo Testamento do que do Antigo Testamento? Levanta a mão. Parabéns para os corajosos. Quem gosta mais do Antigo Testamento do que do Novo Testamento? Vocês são doidos mesmo, hein? Brincadeira. Sabe o que acontece? Como que a gente faz. A gente gosta do Antigo Testamento, a gente gosta do Novo Testamento, mas do Novo Testamento e do Antigo Testamento a gente pesca aquilo que a gente vai praticar, ou aquilo que a gente já pratica. E aí o salmista fala assim: a tua lei é o meu prazer, eu me deleito na tua lei. A lei, ela protege quem? O bandido ou o cidadão de bem? Quem tem medo da lei? O bandido ou o cidadão de bem? E aí a Bíblia fala um monte de coisas. Mas não vamos ligar para um monte de coisas que a Bíblia fala, não. Vamos ligar para 2 que Jesus fala, que são os principais e que resolvem e resumem todos os outros. Amará acima de e amará como. E aí se a gente não faz isso, é uma vez que faz isso ou são todos os dias? Vamos esquecer o de amar a Deus, porque eu acho que isso daí vai ser fácil, tá bom? Teoricamente, porém, o apóstolo João, ele fala que se você ama a Deus, você obedece os seus mandamentos. O que a gente volta de novo naquele ciclo de quem nasce primeiro, o ovo ou a galinha. E a gente fica, né? Então vamos dizer só do amar ao próximo. Será que a gente ama o próximo como a nós mesmos? Olha a roupa que eu estou, olha o carro que eu tenho, olha a escola que eu estudo, olha a família que eu tenho. Eu desejo o mesmo para o próximo? O que é melhor para mim, que eu escolho o melhor, eu desejo o mesmo para o próximo? Porque amar não implica em dar só o coraçãozinho S2 e tal. Não é isso. É de verdade. Porque ele tinha tudo e fez-se nada. Despiu-se da sua glória para dar a nós acesso à glória de Deus.
Ele mostrou em vida, Jesus mostrou em vida o que representa entregar-se, amar o próximo. Ele fez isso. E aí, será que a gente então obedece esse mandamento? Será que a lei do Senhor é o nosso prazer? E aí eu tenho uma pergunta que, gente, essa daqui causa depressão profunda, hein? E se não casar nem cócega, então essa é noite aceitável do Senhor para você. É noite de se converter. Porque se a lei, ela amedronta e ela é uma ameaça para o fora da lei, quando a gente se incomoda, quando Jesus fala assim, você não deve perdoar o seu inimigo 7 vezes, ou seu irmão 7 vezes, você deve perdoá-lo 70 vezes 7. Agora, se te incomoda perdoar uma, sabe o que você é diante de Deus? Um fora da lei, um bandido. Porque a lei do Senhor não é o teu prazer. Se a lei diz, perdoai. Se o Senhor fala, não perdoe só 7, perdoe 70 vezes 7. Daí você fala, não, não dá. E olha para mim, querido, é o seguinte, você tem suas razões, e nós não perdoamos por isso, porque só você sabe o que aconteceu. Só eu sei o que aconteceu. Só eu e Deus sabemos o que aconteceu. Aquela pessoa, só eu e Deus sabemos como que foi. Exato, Deus sabe como que foi. E Deus também sabe como deveria ser. E como você deve fazer. E aí você libera o perdão, fala que perdoa, mas é você aqui e a pessoa lá. Como se houvessem 2 céus. Não tem 2 céus, tem um céu só. E perdoar não é só dar um, ok, tá bom. Te perdoa, me perdoa aí, tá bom? E aí, cada um segue o seu caminho. Não é. Cada um segue o seu caminho. É tirar, eliminar das costas dos outros aquela bagagem, aquele fardo e recomeçar. Porque a palavra me diz que Ele nos reconciliou com Deus. Deus não deu um perdão e falou, tá bom, vai, segue tua vida aí, bonitão, eu vou ficar aqui em cima com os anjos e querubins e serafins. Não. Perdoou. E através do perdão fomos reconciliados com Ele. Agora, por que o nosso perdão tem que ser diferente? Tem que ser com cláusulas, com minutas e com PS. Não. Faz parte da fé, decisão diária. Você vai abraçar ela só pela metade? Vai? Então vamos fazer o seguinte, vamos orar para Deus também dar só parte da salvação para você. Você chega só até uma altura. Você vai ver o céu, mas você não vai entrar não. Quer isso? Agora, meus queridos, eu sou radical mesmo, e tem um monte de gente que me abomina com o olho, e se pudesse me fuzilava. Que é forte, né? É doído, podia ser mais assim, né? Mas tem gente que vai fazer isso. O meu ministério é esse mesmo, é dar palmada. Mas eu tomo também, fica tranquilo. Você acha que está acontecendo com o que comigo lá? Você acha que tem um anjo consolador que vem, passa a mão na cabeça e fala, ai amado, tem nada. Lá o bicho pega mesmo. E é pressão. Você tem que lidar com as suas questões pessoais. Tem que andar de joelho para não tropeçar. Tem que ter a vida diante do Senhor. Qualquer hora eles podem chegar para você e falar assim, ó, vai embora. Não é essa fantasia vermelha que vocês acham que é uma maravilha. Não. País comunista não é tudo isso que vocês acham que é bonitinho, não, legal não. A ideologia é boa, mas não é assim não. Eu vivo lá, eu sei o que é. Sabe o que é ter 7 pessoas entrando na sua casa, pegando teu passaporte e te acusando de tráfico de pessoas, sem ter nenhuma prova? Sabe o que é isso? Você não tem ideia como é gostoso. Porque quando você escolhe, decide pela fé, Deus sabe que a sua decisão ela é verdadeira. E Ele vai te levar para lugares para que a sua decisão seja honrada. E o nome dEle vai ser glorificado. Eu sei em quem tenho crido. Carrego em meu corpo as marcas pelo sofrer. Por Cristo. Não precisei sofrer até a morte.
Mas se Ele quiser, eu estou aqui. Eu não tenho medo. Minha mulher não tem medo. Meu Deus do céu, ela é mais macho que eu. A fé é uma decisão que ela tem que ser tomada todos os dias. Meus queridos, eu tenho muito mais para falar, mas não vou também ficar aqui gritando no ouvido de vocês que nem um doido aí, estourar os tímpanos, daqui a pouco sangramento no ouvido. Ah, pastor, doido, fica gritando. Mas saiba o seguinte: missionário, os missionários, e hoje especial, a irmã Josefine falou a respeito dos missionários da Interact. No mês passado conheci 2 da Suécia, fui num evento ali na Tailândia e conversamos por horas, e eles já passaram por um monte de lugar também lá na Ásia. E olha, se você soubesse a importância que um missionário tem, e aí pode esquecer a minha imagem aqui, eu estou falando aí, eu sentado com vocês no banco, tá bom? Esqueça eu, estou falando. Se você soubesse ou imaginasse ou realmente parasse para entender a importância de um missionário, porque isso só é possível, você me ouvir falando de missões, porque alguém gastou tempo, deu a vida, para que você tivesse uma decisão de fé. Você ama a sua carreira profissional? Você gosta? Você já pensou você largar a sua carreira profissional para doar a vida, falando do amor de Deus para alguém? Irmãos, é difícil. Tem gente que não dá 2 horas do tempo na semana para vir no culto. Vai doar a vida? O pastor tem que ficar fazendo malabarismo doido e programação e um monte de coisa para ver se arrasta o povo para vir para a igreja. Mas tem uma coisa que funciona, e se todo pastor soubesse, parava de bater cabeça. Só orar para Deus dá um negócio que se chama aperto. Ora, luta e prova. Faz isso. Um pedido do fundo do meu coração, um conselho de amigo. Nós já dividimos o futum daquele quarto junto. A gente sabe. Então, ora para Deus apertar o povo um pouquinho mais. Eles vêm, e vêm bonito para a igreja. E vem dando glória. Quem nunca deu glória vai dar glória. Você não tem noção como você fica afinado e afiado na presença do Senhor. Você não tem ideia. Você não tem ideia. Como você começa a conhecer e passa a conhecer Deus melhor, de uma forma que você nunca conheceu. Sabe por quê? Porque só entende o Pai, só sabe a respeito do Pai, só consegue realmente sentir o Pai, o filho que abraça o Pai. Quem não tem relação desse jeito, nunca teve relação desse jeito com o Pai, não tem empatia com o Pai, não entende direito, e não pode nem passar isso para outros. Fala assim, eu não recebo carinho, meu pai não me deu carinho, mas é porque o pai dele também não deu carinho para ele, de repente é assim e tal. Agora, se recebeu muito carinho, meu filho é beijoqueiro, gosta de abraçar, meu Deus do céu, ele chega do nada, olha para mim e fala assim, papai, eu te amo. Eu falo, meu Deus, eu também te amo. Aí a gente vive falando, te amo, ele rindo para mim, que foi, seu japonês. E aí fica, sabe, quando você está em luta, quando Deus, Ele leva você a um caminho de deserto, você se achega a Ele, e aí só tem Ele, é você e Ele, não tem papai, não tem mamãe, não tem ninguém. É só você e Ele. E aí você liga, isso já aconteceu com a gente várias vezes, aí você liga lá para a igreja, você liga lá para a missão, você liga lá para o Temer, você liga para todo mundo, ninguém te responde. Mas tem um que ele trabalha 24 horas por dia, 7 dias da semana, e ele não dorme. A Bíblia diz que ele não vacila, ele não dorme, ele está lá por você. Quando ninguém te entende, ele te entende, e ele te responde. Use o tempo de paz que você está tendo para ser grato a Deus e reafirmar todos os dias a sua decisão de fé. Não espere com que o pior venha para que você se reafirme diante de Deus. Busque a face de Deus e não as mãos de Deus.